Nessa aula nós vamos falar sobre as válvulas pneumáticas auxiliares. A gente viu na aula passada as válvulas direcionais e agora iremos falar sobre outros tipos de válvulas aplicadas à pneumática que não as direcionais. Então, uma dessas válvulas seria a válvula de retenção. Como o próprio nome diz, ela faz a retenção em um sentido do fluxo de ar. Aqui a ilustração de como esse tipo de válvula funciona, onde quando a gente coloca ar na via 2, esse ar não passa para a via 1 por conta do fechamento de uma vedação. Se a gente coloca ar na via 1, essa vedação se abre e o ar passa para a via 2. Então a ideia dessa válvula é que haja fluxo da via 1 para 2 e não haja fluxo da via 2 para a via 1. E aqui a simbologia desta válvula, que demonstra o funcionamento como descrito. Para demonstrar isso que eu acabei de falar, temos aqui então a fonte de ar em 1 vai passar para 2 e a fonte de ar em 2 que não vai passar para a via 1. Há ainda a válvula de retenção pilotada, que tem o mesmo comportamento da válvula de retenção anterior, porém ela tem um piloto pneumático. Então, se a gente não coloca ar neste piloto, o funcionamento dessa válvula é como anteriormente descrito. E se a gente colocar ar no piloto, então essa válvula não mais vai fazer a retenção da via 2 para a via 1. Aqui um exemplo de aplicação dessa válvula de retenção pilotada. No caso aqui está sendo usada em uma aplicação que exige segurança. A carga neste atuador faz com que haja um aumento de pressão na câmara anterior deste atuador. Se eu não tiver essa válvula, eu posso ter vazamentos aqui na linha ou até mesmo internamente na válvula e fazer com que essa carga desça. Agora, utilizando essa válvula de retenção, eu tenho então uma vedação do fluxo de ar na câmara anterior do atuador. Uma outra válvula é a válvula alternadora, também chamada de válvula OU. A válvula alternadora tem duas entradas e uma saída. Quando a gente coloca ar em uma das entradas ou em ambas as entradas, a gente tem ar na saída. Então aqui uma aplicação desta válvula OU, cujo símbolo é esse aqui. Se eu tiver ar deste lado da válvula ou deste lado da válvula, eu vou ter ar aqui na saída e, por consequência, o atuador vai avançar. Temos uma outra válvula chamada de válvula de escape rápido. Como o nome diz, ela é desenvolvida para que haja o escape rápido em uma parte do circuito pneumático. Aqui, uma ilustração dessa válvula, que a gente percebe que quando a gente coloca ar na via 1, a gente tem a saída do ar pela via 2. E quando a gente coloca ar na via 2, a gente tem a saída do ar para a via 3. Então, estou usando aqui a válvula de escape rápido nesse circuito pneumático para que o retorno do atuador seja o mais rápido possível. Então, quando eu estiver avançando, o ar entra pela via 1 e sai pela via 2 da válvula de escape rápido e faz o avanço do atuador. Quando eu estiver retornando o atuador, o ar entra na válvula de escape rápido pela via 2 e sai pela via 3, ao invés de percorrer todo o caminho da tubulação que causa perda de carga no sistema e, por consequência, lentidão no retorno desse atuador. Temos ainda a válvula de simultaneidade, também chamada de válvula E, porque eu preciso ter ar nas duas entradas simultaneamente para que haja saída de ar da válvula. Então, aqui um exemplo de aplicação, onde percebemos que temos que acionar essas duas válvulas ao mesmo tempo para que haja o avanço do atuador. Tem que apertar nesta válvula e nessa para ter ar na saída para fazer a comutação do atuador. No momento em que uma dessas válvulas deixa de ser verdadeira, a saída também aqui da válvula E deixa de ser verdadeira. Como já comentamos lá na aula de produção e distribuição de ar comprimido, antes da utilização do ar comprimido em qualquer equipamento,
temos uma unidade de conservação de ar com filtro, lubrificador e regulador de pressão. Então, o símbolo do regulador de pressão é este daqui. A válvula reguladora de pressão é a válvula normalmente aberta, onde o ar entra por aqui e sai por aqui. E à medida que a pressão aqui é maior do que a estabelecida na mola, cuja compressão da mola é regulada por um parafuso que o usuário tem acesso, então essa pressão estando maior do que a regulada na válvula, a válvula se fecha para que haja uma queda de pressão em sua saída, de modo a se equilibrar com aquela ajustada. Então, essa simbologia aqui é a simbologia que a gente usa simplificada para a unidade de conservação de ar, mas ela consiste em filtro, a parte de lubrificação do óleo e o regulador de pressão. Então, a gente vai sempre regular uma pressão abaixo da fonte de ar e a gente percebe que se a pressão aqui é mais alta do que a pressão ajustada na mola, a válvula se fecha. À medida que a pressão cai, como vai ocorrer agora, porque eu vou apertar no botão aqui e esse fluido vai ser usado lá no atuador, então a pressão aqui vai cair e a válvula vai se abrir. Outro tipo de válvula de controle de pressão é o que se chama de válvula de alívio. Então, diferente da válvula anterior, onde ela é normalmente aberta e se fecha com a pressão em sua saída, a válvula de alívio é a válvula normalmente fechada que se abre se a pressão anterior a ela for maior do que a ajustada. Essa válvula é muito utilizada em circuitos hidráulicos e a gente vai ver mais para frente a utilização dela em circuitos hidráulicos. Mas ela compõe o que se chama de válvula de sequência, que é uma válvula direcional sendo acionada por uma válvula de alívio. Então, como percebemos pela simbologia da válvula de sequência, ela tem um piloto, uma linha de pressão, uma saída de utilização e uma linha de escape. Quando a pressão no piloto é maior do que a ajustada, essa válvula direcional se abre. Aqui um exemplo de utilização dessa válvula, quando a gente tem a necessidade de uma pressão mínima de trabalho. Nesse exemplo, temos dois atuadores, onde quando eu apertar nesse botão, vai fazer a comutação dessa válvula e, por consequência, o atuador A vai avançar. E o atuador B vai avançar somente quando a pressão nessa linha aqui chegar a um valor pré-ajustado. Bom, a gente tem válvulas redutoras de vazão, onde a válvula mais simples é de restrição variável bidirecional, ou seja, ela controla o fluxo em ambos os sentidos e se pode ajustar a abertura e o fechamento da restrição por um parafuso. Uma outra opção é a válvula de restrição variável com um retorno livre, ou seja, ela é uma válvula unidirecional, controla o fluxo num sentido e não controla no outro. A simbologia é a união do símbolo da restrição bidirecional em paralelo a uma válvula de retenção. Então, a gente tem fluxo livre de 2 para 1, porque de 2 para 1 ele passa e abre a retenção, e de 1 para 2 ele não pode passar pela retenção, então ele é obrigado a passar pelo orifício variável. De 1 para 2 ele tem regulagem de vazão, de 2 para 1 ele não tem regulagem de vazão. Essas válvulas se utilizam para o controle de velocidade dos atuadores, lineares ou rotativos. Aqui é um exemplo de duas válvulas de controle de vazão bidirecionais colocadas na saída de uma válvula 5 por 2 vias. Então essa válvula aqui fará o controle de velocidade no avanço do atuador, enquanto essa outra válvula bidirecional aqui fará o controle de velocidade no retorno do atuador. Aqui já uma aplicação com válvulas de controle de vazão unidirecionais. Novamente, essa válvula aqui faz o controle no avanço do atuador e essa aqui no retorno do atuador.
Perceba que essa solução aqui é a solução mais simples que a outra. Porém, se quiser fazer controle de velocidade diferente no avanço e no retorno, precisa-se de uma válvula 5 por 2 vias, porque uma válvula de 4 vias não tem 2 escapes, só tem um escape. Outra válvula que se tem, muito utilizada em sistemas pneumáticos, é a válvula temporizadora. A simbologia é composta por vários elementos já conhecidos anteriormente. Então a gente tem um piloto aqui, onde quando a gente coloca ar aqui, nesse piloto, esse ar começa a encher um pequeno reservatório, cuja velocidade de enchimento do reservatório se dará pela abertura da válvula de controle de vazão. Quando esse reservatório estiver cheio, a pressão nesse ponto se elevará, fazendo com que a válvula direcional comute e a gente tenha saída de ar na válvula. Então aqui um exemplo de aplicação. Então, esse é o botão de início do processo. Depois de um tempo que ele está aqui avançado, vai encher o reservatório. Enchendo o reservatório, a válvula comuta e faz o retorno do atuador. E por fim, ainda temos os contadores pneumáticos, que não veremos em detalhes nessa aula. Só mesmo irei expor a existência dela, porque depois veremos ela em maiores detalhes em várias aplicações de circuitos pneumáticos. Mas a ideia é que quando haja um pulso de ar na entrada da válvula, ela contabilize isso até um número pré-determinado ajustado pelo usuário. Depois de um número de pulsos, tem-se o sinal de saída dessa válvula. Então aqui eu só coloquei um atuador pneumático para ver a funcionalidade dessa válvula aqui, mas depois a gente vai mostrar bem direitinho como é que se usa. Correto não é usar o atuador pneumático direto na saída de uma válvula dessa. Fazer uma válvula dessa, acionar uma válvula direcional, que por consequência vai acionar um atuador pneumático. Mas aqui só mesmo um circuitinho como exemplo.